capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria falar de um tema que Paulo trata aqui, e na atualidade esse tema ele chama feminismo e feminilidade bíblica. Eu quero destacar hoje a importância da mulher, biblicamente falando, a importância da mulher como esposa, a importância da mulher na família. Então, diz assim: de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Ser Cristo o cabeça de todo homem. Amém, irmãos? Então, Cristo é o nosso cabeça. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, ela entrou na minha sala e olhou os livros e tal. Falou: poxa, pastor, eu queria ler esses livros, eu queria ter tido a oportunidade de ler esses livros. E eu queria ser assim. Eu disse para essa pessoa: olha, meu irmão, toda profissão é digna. E toda função é digna. Então, aquilo que você faz é digno. Então, a gente olha uma posição e às vezes a gente deseja aquela posição por achar que aquilo que a gente faz não é digno. Mas não existe indignidade na vida de ninguém, a não ser que as pessoas façam alguma coisa de forma desonesta. Então, toda profissão é digna, toda função no corpo de Cristo é digna. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe função maior ou melhor do que a outra. Existe sim funções. Cada um exerce uma função no corpo de Cristo. E o valor de uma pessoa não está na sua posição, o valor de uma pessoa não está nos seus títulos, o valor de uma pessoa não está nos seus cargos, mas está em viver a função que ela tem que viver conforme a palavra de Deus. Para fazermos parte do corpo de Cristo, nós não precisamos exercer algo que não nos compete, porque nós somos valorosos independentemente da função que nós ocupamos no corpo de Cristo. Diga amém por isso. Nós somos valorosos não porque merecíamos ser valorosos, mas porque a justiça de Cristo se tornou valor para as nossas vidas. Tem um cântico que diz: você tem um valor, o Espírito Santo mora em você. Não, o Espírito Santo mora em mim não é porque eu tenho valor, é justamente porque eu não tinha valor. É justamente porque eu estava longe do meu Deus. Nós temos valor não é porque somos valorosos em si. Nós temos valor, mas porque a justiça do Senhor foi por nós, na cruz do Calvário. É a justiça dele. Então nós não precisamos de posição, de títulos ou de cargos para termos valor. E o texto de Paulo, ele é muito claro quando fala isso. Paulo elogia os crentes, elogia homens e mulheres por terem praticado os ensinos que ele deixou. E depois Paulo começa a responder algumas perguntas. Existiam algumas mulheres nesse contexto aqui que não queriam mais usar o véu. Tinha um véu que
cobria a cabeça da mulher. E essas mulheres não queriam mais usar esse véu. O véu simbolizava a honra e a dignidade da mulher. Era como se fosse um sinal de submissão. No mundo ocidental, a gente não tem isso. A mulher, para ser digna e honrada, não precisa colocar o véu. Mas no mundo oriental, a mulher tinha que colocar um véu em sinal de honra e submissão ao marido. E elas queriam tirar esse véu, porque elas diziam o seguinte: já que Cristo nos alcançou, então nós não precisamos mais usar o véu. É como se dissessem hoje: já que nós somos de Cristo, nós não precisamos ser submissas aos nossos maridos, porque em Cristo nós somos um. É o que diz Gálatas 3. Só que Gálatas 3 fala da salvação. Elas diziam: poxa, agora nós somos um em Cristo Jesus. Então para que eu vou usar o véu? E Paulo estava querendo dizer da necessidade delas permanecerem como sinal de submissão. Por que elas queriam deixar de usar o véu no culto? Será que era porque sentiam a necessidade de simbolizar sua condição como participante do culto de Cristo? Dizendo: olha, já que Cristo nos resgatou o homem, resgatou a mulher, então eu tiro o véu, porque todos somos iguais. Sim, nós somos iguais em Cristo, porque Ele redimiu homens e mulheres. Mas Paulo quer ensinar algumas coisas nessa noite. E uma das coisas que Paulo quer nos ensinar essa noite: primeiro, Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o cabeça do homem e da mulher. A segunda coisa é que o homem é o cabeça da mulher. E a terceira coisa, assim como o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Vamos andar? Paulo fala então da necessidade dessas mulheres permanecerem com o véu na igreja em sinal de submissão ao homem, como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, mulheres, Cristo resgatou o homem e mulher, mas as mulheres precisam permanecer submissas aos seus maridos. Paulo fala isso porque existiam profetisas pagãs no mundo greco-romano que exerciam seus cargos com a cabeça descoberta. E isso causava distração nos homens. Os homens ficavam distraídos. É como se fosse hoje aquela questão da mini saia, a calça muito apertada e coisa e tal, gerando uma distração nos homens. Então o véu era um sinal de submissão e um sinal também de diferenciação do paganismo naquela época. Hoje, a igreja tem que reforçar a submissão da mulher para com o marido, biblicamente falando, porque o mundo hoje está paganizado e está ensinando que a mulher não precisa mais do homem. Eu cresci ouvindo isso. Homem não presta. Homem não vale nada. Não preciso de homem. Teve uma época, da década de 60 para cá, que muitos homens largaram as mulheres com os filhos nos braços. Que cachorrada, né, gente? Meu Deus. O homem, ele errou muito na história com a mulher. E às vezes a mulher hoje está se vingando dos homens, né? Porque o homem também errou muito. E às vezes erra, às vezes a gente encontra assim, o cara tem 4, 5 filhos com a mulher e depois que os filhos já estão criados, largam lá com a mulher e vai viver uma vida de aventura. E sempre quem sofre é a mulher, que fica lá abandonada, sozinha, com aquele tanto de menino para cuidar. E às vezes sem contar com a ajuda financeira do homem. Por isso nós homens precisamos ser muito homens. Diga amém, homens. Nós precisamos ser muito homens. Roer esse osso até o final. O véu era um símbolo de rejeição.
Mas essa sujeição do véu e a sujeição atual que a Bíblia ensina da mulher para com o homem, não é desigualdade ou inferioridade. A cultura ocidental não usa essa figura do véu. Mas, biblicamente, a submissão permanece. As mulheres não têm que hoje entrar com um véu na igreja em sinal de submissão ao homem. Mas no dia a dia, a mulher presta submissão ao seu marido. E essa submissão não é desigualdade, não é inferioridade, mas é um princípio bíblico. É o que Paulo quer nos ensinar aqui. Cristo é o cabeça de todo homem e o marido é o cabeça da mulher. Como é difícil entender isso hoje na cultura ocidental. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres dando certo na vida, alcançando postos na sociedade. Tem uma mulher que virou até presidente da República, não é verdade? Eu fico muito feliz com isso. Deus seja louvado por isso. Agora, a nossa cultura ocidental quer dar uma bicuda no sistema patriarcal bíblico. A cultura ocidental quer jogar fora a função do homem. Eu digo para vocês, meus amados irmãos, que eu nunca senti tanta falta de um pai como eu sinto hoje. Eu nunca senti falta de pai. Eu sempre fui suprido de todas as formas. Mas depois que eu tive Otávio e Eduardo, eu sinto falta de pai. Eu beijo os meus filhos, eu acho que 300 vezes por minuto. O Otávio até fica, pai, para de me... Já está na fase, já chegou na fase de parar de pedir para parar de beijar. Para, pai, de me beijar. Ele está aqui. Eu digo, não, rapaz, eu sou teu pai, o que te fiz, eu tenho direito de te beijar a hora que eu quiser. É o que fiz. Vou beijar a filha dos outros? Esses dias ele falou assim para mim, papai, vai beijar a filha dos outros. Eu falei, rapaz, eu tenho que beijar você, seu irmão, vocês são os meus filhos. Eu tenho que lamber a minha cria. Né? Mas eu nunca senti tanta falta de pai como eu sinto hoje. A cultura patriarcal, ela precisa ser mantida, ela é bíblica. E a Bíblia nos ensina que Cristo é o cabeça e o marido é o cabeça da esposa. Cristo é o cabeça de todo homem e o marido é o cabeça da mulher. Não é porque o homem vacilou na história, não é porque o homem fez tanta besteira na vida, não é porque o homem humilhou a mulher, não é porque o homem aprontou com a mulher que o homem perde o seu valor. Pastor, na minha família tem um histórico de homens difíceis. Pastor, na minha família todo homem fez mal com a mulher. Não é porque o homem errou na história que o homem não tem o seu valor. Assim como não é porque a mulher foi desprezada na história que ela pode deixar de ocupar alguns ofícios. Alguns. Mas a Bíblia traz limites disso. Porque o sistema patriarcal bíblico nos ensina que, se essa ordem foi invertida em algumas funções, inverte a ordem dentro de casa também. Está entendendo? Se algumas funções bíblicas forem invertidas, o sistema patriarcal aos poucos vai sendo desfeito. Por isso que tem funções que a Bíblia estabeleceu que fossem exercidas por homens, e tem outras funções que a Bíblia entrega prazerosamente para as mulheres. Porque tem algumas funções que, se forem exercidas por mulheres, quebra-se o sistema patriarcal. Paulo a Tito diz, convém ao bispo que seja marido de uma só mulher. Não diz, convém à bispa que seja mulher de um só marido.
Essa mensagem, ela é bíblica, e eu espero que a gente dê uma resposta bíblica para essa mensagem. Paulo não rebaixou as mulheres em nenhum momento, meus irmãos. Isso é uma acusação muito pesada que fizeram para Paulo. Paulo simplesmente destacou o valor da mulher. Nenhuma mulher precisa buscar essa liberação, porque ela já tem dignidade, diga amém. As mulheres já são dignas. A dignidade da mulher já existe. Não tem maior dignidade do que ter sido colocada como auxiliadora. Você já parou para pensar na função da mulher como auxiliadora do seu marido? Tem dignidade maior do que essa? A mulher auxiliar o seu esposo numa função de complementariedade maravilhosa. Sem essa função complementar, Adão estaria, imagine Adão sozinho lá no Éden. Que luta! Adão sozinho, ele e Deus. Ele ia cantar aquela música, né? Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Você imagine que angústia, que depressão seria Adão sozinho lá no Éden, olhando para si, olhando para o lado e dizendo: Deus, é só isso que é a vida? Que loucura não seria a vida de Adão, olhando para tudo. E eu imagino que ele deve ter passado por isso, eu não sei, mas pode ter passado uma crise louca, né? Rapaz, a vida é isso mesmo? Viver como um homem, sozinho, na terra. Eu vivendo para mim mesmo. Não existe mais nada. Deus é misericordioso, cria a mulher lá da costela de Adão e forma essa varoa valorosa, essa mulher digna que vem para complementar a vida do homem. Então Paulo valoriza as mulheres, mas dizendo que há diferenças entre homens e mulheres. Você sabe que existe uma diferença orgânica muito grande. Gente, qual é o homem aqui que consegue administrar a TPM da mulher? Dois. Vamos confessar, vai confessando aí. Vai, em nome de Jesus, vai confessando e vai saindo um por um, em nome de Jesus. O Felipe Pessoa está dizendo que esse homem não existe. Por que que a Bíblia trata de funções diferentes? Existem inúmeros fatores. Primeiro foi criado o homem, depois mulher. E não é porque a mulher foi criada depois que a mulher é inferior a um homem. Mas existem fatores que diferenciam um e outro. E homem é difícil de entender mulher. Geralmente quando a mulher entra de TPM, o homem também entra. Sim ou não? O homem fica tenso. Sim ou não? Nós ficamos tensos. Eu, pelo menos, fico tenso. Quando minha mulher está de TPM, eu fico tenso. Eu fico, meu Deus do céu. Eu entro em casa assim, ó. Otávio, Dudu, posso entrar? Tá tudo certo? Nós não sabemos administrar isso ainda. Quem sabe até a volta de Jesus a gente aprenda. Paulo trata de diferenças no capítulo 11, 2 ao 16. Só que essa diferença é uma interdependência e não superioridade. Paulo não quer colocar o homem superior à mulher. Paulo quer que a gente entenda que existem funções. E essas funções, elas são dadas conforme o plano de Deus. Cristo superior a homem e a mulher.
e o homem, Cristo cabeça do homem e mulher, e o homem cabeça da mulher. Existem questões que quando a mulher assume a posição superior, biblicamente ela se torna o quê? Cabeça. Porque não tem como desvencilharmos igreja e família. É impossível desvencilhar igreja e família. Porque aquele que não cuida da sua própria casa, como cuidará da igreja? Do Senhor. E quem que cuida da casa? Quem é que cuida da casa? Biblicamente, pelo menos falando, quem que cuida da casa? O homem. O homem foi criado primeiro e a mulher foi formada da sua carne. Eva foi criada para satisfazer Adão num processo de companheirismo. Eu sempre digo, não há melhor alegria do que ter uma boa companheira. A alegria do homem é quando ele tem uma companheira idônea. Não a companheira perfeita. Porque Deus, Ele é sábio. Ele não dá asa para a cobra. Se Ele tivesse colocado uma mulher perfeita, a gente ia pisar demais nela, né? Então Deus, Ele é perfeito. Se Deus tivesse dado um homem perfeito para a mulher também, imagine. Então são dois imperfeitos, fruto da queda original. O companheirismo, e quando a gente identifica na mulher uma complementariedade, um companheirismo, a gente já está com ganho, a gente já ganhou muito. A gente só tem que glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu uma companheira. O problema é que no mundo ocidental, o homem quer uma companheira, uma mãe, quer que a mulher seja mãe também, dele também. Quer que a mulher assuma aquilo que é para ele assumir. E tem mulher que quer assumir aquilo que o homem tem que assumir. E o que vai acontecer com a sociedade ocidental? Ela vai se tornar matriarcal. E quando a sociedade se torna matriarcal, ela vive sem o respaldo bíblico. Ela vive de forma disfuncional. É o que tem acontecido hoje. Ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. A mentalidade moderna é uma mentalidade de rebelião. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que ser cabeça é poder. Eu não aceito ninguém como cabeça na minha vida, porque isso é poder, isso é imposição, isso aí é opressor. O feminismo hoje trabalha o homem como algo opressor. O feminismo evangélico que existe hoje, eles acham que a Bíblia é machista. O feminismo evangélico hoje acha, eles têm certeza de que Paulo era muito machista. Paulo não era machista, Paulo só seguiu a ordem da criação. Se você ler o livro de Gálatas, você vai entender isso. Ele só seguiu a ordem da criação. Ele só seguiu a palavra de Deus. Então, não é escravidão. A mulher é liderada pelo homem, e isso não é opressor. Desde que o homem reconheça a mulher nessa função maravilhosa que essa mulher maravilhosa ocupa, que é a função de companheira. E essa função de companheira dignifica a mulher, irmãos. Quando a mulher reconhece que ela é companheira, que ela é complementar ao seu esposo, não existe maior dignidade do que essa. Essa é a feminilidade bíblica,
a mulher reconhecer a sua dignidade dada por Deus de colocá-la como companheiro do seu marido. Existe uma diferença de feminismo e feminilidade. Feminismo é quando a mulher não entende a função patriarcal bíblica, e feminilidade é quando a mulher entende que a sua dignidade está cravada nas Escrituras Sagradas como companheira do seu marido. Idônea. Idônea. Usar o véu não era vergonhoso, porque em Cristo não é vergonhoso ser do sexo feminino. Gálatas 3:28 fala que não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo, mas está falando aqui de salvação em Jesus. Mas há diferenças orgânicas e bíblicas que precisam ser trabalhadas. A verdadeira espiritualidade bíblica é essa interdependência que existe entre homem e mulher. A espiritualidade verdadeira é aquela que entende a complementariedade nos papéis distintos que Deus preparou nesse sistema patriarcal. Você sabe por que muitos estão desqualificando Deus como Pai? Por que a cultura ocidental desqualifica Deus como Pai? Porque pegou a mulher e colocou como cabeça. E Maria, ao invés de ser, biblicamente falando, a receptora do Pai, ela se torna a mãe de Deus. E a sociedade se torna matriarcal. Por isso que existe uma idolatria em relação a Maria. Por quê? Porque se inverteu as posições bíblicas do patriarcalismo para o matriarcalismo. É por isso que Maria, às vezes, em alguns meios, exerce uma função maior do que a do próprio Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fé, porque a nossa fé é bíblica e, historicamente falando, há algumas inversões sutis que pode desconstruir, e já tem desconstruído na cultura ocidental, aquilo que a Bíblia é e sempre será imutavelmente. Nós encontramos realização em ser quem somos e o que somos. Eu me realizo em ser homem. E a mulher precisa se realizar em ser mulher. Eu me realizo em ser pai de família. E a mulher precisa ser realizada em ser complementar nesse projeto lindo chamado família. Eu tenho um prazer de falar da minha função como pai, como responsável. Assim como a mulher precisa ter a alegria de falar da sua função, porque toda função é digna dentro do papel que ela cumpre na sociedade. O problema é que hoje nós queremos ensinar que aquela função é digna. O problema é que nós ensinamos que aquela profissão é a profissão. Minha mãe me dizia: meu filho, eu te estudei, foi para você ser juiz, não foi para você ser pastor, não. Pastor sofre demais. Tinha razão. Mas eu dou graças a Deus. Glorifico a Deus o tempo todo. Sou feliz pelo que faço. A dignidade está em reconhecer quem somos biblicamente e o que somos biblicamente.
Um título, uma posição, não pode ser o motivo da minha dignidade. Eu não preciso de um título, de uma posição na sociedade, na igreja, na família, para que eu me realize. Eu posso ser realizado na função que eu ocupo. Na função bíblica que Deus me deu. E essa realização não é para viver para a minha glória. Essa realização é no sentido de estar contente. É o que Paulo diz lá em Filipenses 4. O contentamento com aquilo que você faz para a glória de Deus. Mas às vezes as pessoas estão descontentes com a sua função na sociedade, com a sua função na família, com a sua função na igreja. E elas querem, às vezes, as pessoas querem buscar algum tipo de título para serem satisfeitas. E nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso. A única coisa que nós precisamos é reconhecer o papel que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu. E Deus deu missões bem definidas para homem e para mulher. E essas duas figuras lindas de Jesus, esses dois menininhos lindos de Jesus, vão para o céu felizes, daquela felicidade do reino de Deus, de acordo com aquilo que Deus entregou aqui na terra. E se eu não tiver um título, se eu não tiver um cargo, a minha suficiência está em Cristo, que me colocou para ocupar a função estabelecida biblicamente. E no caso do homem e da mulher, é uma função complementar. Não era necessário que a mulher negasse a sua feminilidade. Tirar o véu naquela época era negar o quê? Tirar o véu naquela época era negar a feminilidade. Hoje, às vezes, negar a feminilidade é querer, por força e por violência, assumir algo para o qual a pessoa não foi criada, não foi estabelecida biblicamente falando. Assim como tem funções que o homem não pode exercer. Eu lembro que o Rony Von, às vezes, ele é um exemplo para muitos aí, que ele exerceu a função de papel e de mãe. Muito bonito isso. E ele não tinha outra alternativa. Mulher fugiu de casa, ele teve que assumir como pai e como mãe. Mas nada substituía a mãe. Toda vez que a Gisele sai, eu falo, amor, que Deus te abençoe. Não se vá agora. Porque eu não tenho capacidade para criar 2 meninos sozinhos. Esses meninos precisam da mãe. Esses meninos precisam de você. Eles são loucos por você. E assim também a mulher em relação ao marido. Vai com Deus, meu amor. Que Deus te abençoe no seu trabalho. Porque nossos filhos precisam de você. Você é o pai aqui dentro de casa. Você é o cabeça. Homens, nós precisamos tratar a mulher nessa figura complementar, enxergando a mulher não como rival, como inimiga. Pastor, Deus colocou, foi uma inimiga no meu caminho. Não, ela colocou uma companheira, aquela que às vezes te alerta. Gente, porque mulher assim, mulher às vezes alerta o homem. Ela diz, amor, você não está vendo, mas eu estou vendo. A mulher como companheira, parece que ela tem um zóio aqui atrás. Essa função de companheira é tão importante para nós homens. Deus me livre, armaria se eu ficasse minha mulher. Armaria. Ela vê o que a gente não vê. A função complementar é tão lindo, gente. Ela vê, ela enxerga o que você não enxerga. Ela tem uma sensibilidade que você não tem, Brutamontes.
brutos, você não tem a sensibilidade que a mulher tem. E ela enxerga aquilo que você não enxerga. Eu disse, graças a Deus por isso. Então que a gente valorize essa mulher como nossa companheira, como nossa complementar. E que a mulher valorize esse homem macho, forte, cabeça, tomador de decisão. Que quando acorda diz, mulher, deixa comigo, que eu vou resolver todos os problemas de casa. Oh, glória! A nossa alegria está aí, meus irmãos queridos, amados de Jesus, do meu coração. A nossa alegria está nisso, de cada um viver a sua função de forma interdependente. Deus nos criou para isso, para cada um ocupar uma função. Não precisamos negar a nossa masculinidade. Eu vim com a camisa rosa hoje em homenagem às mulheres. Não foi para negar a minha masculinidade, mas para dizer, mulheres, que vocês são valorosas. Para dizer, mulheres, que vocês têm valor. Para dizer, mulheres, que a função que vocês ocupam é digna. Para dizer, mulheres, não negocie a sua função dada por Deus. Glorifique a Deus todos os dias por você não ser o cabeça. Porque o cabeça sofre. A paulada vem primeiro aonde? A paulada vem primeiro por cabeça. Mulher, dá graças a Deus porque Deus não colocou você como cabeça. Você imagine naqueles 15 dias de TPM você tendo que ser a cabeça. Dê graças a Deus por isso. Diga, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou disso. E diga, Senhor, muito obrigado porque o Senhor colocou do meu lado um cabeça. Agora vem uma questão, mesmo que seu marido não pareça ser o cabeça, mesmo que no dia a dia ele não seja esse homem assim, tão resolvidão, esse cara tão disposto que acorda e diz, vou arrumar o vaso, vou tirar a infiltração, vou raspar a parede, vou fazer isso, mesmo que não seja esse homem todo que você sempre sonhou, o seu pai. Mesmo que a sua mulher não seja a sua mãe, aquela guerreira que acordava 5:30 da manhã para fazer aquele pão de queijo assado gostoso de Minas Gerais. Com aquele polvilho, aquele bolinho frito de polvilho doce, que aquilo é coisa maravilhosa, irmãos. Gordinho só pensa em comida. Mesmo que ela não faça aquela comidinha caseira que a tua mãe faz, mas olha, Deus colocou do teu lado uma companheira idônea, Deus colocou do teu lado uma esposa especial, numa função complementar. Dê graças a Deus. Eu fico imaginando muitas coisas, até compartilhei com o pastor Maurício um dia, mas não vou falar, eu fico imaginando tantas coisas acerca disso, mas dê graças a Deus, porque você tem um cabeça dentro de casa, um homem. Dê graças a Deus porque você não teve esse fardo na sua vida, porque nos momentos de crise, de dificuldade, financeira, é o marido que sofre mais. Ou deveria ser. Quando o negócio está apertando, quando a crise vem, quando a dificuldade vem, você diz, calma, mulher, Deus é conosco. Calma, mulher de Deus, porque Deus está no controle. Deus nunca deixou de cuidar de nós, é hoje que Ele deixaria.
Ele nunca deixou de cuidar de nós. É hoje que Ele deixaria. Então nós assumimos uma função complementarista, onde mulheres são iguais aos homens diante de Deus, em importância para a família e para a igreja, só que elas têm funções diferentes. Eva foi criada para ser complementar. A função igualitarista diz que as mulheres são iguais aos homens na criação e na redenção, e os dois devem ocupar a mesma responsabilidade em tudo. E dizem que o homem não é o cabeça da mulher em governo. Dizem que a mulher pode governar em todas as áreas, na família, na igreja e na sociedade. Mas eu venho através deste, vírgula, mediante vossa excelência, vírgula, requereu que se segue, 2 pontos. Eu venho reivindicar a função bíblica dessa varoa valorosa. Termos em que aguarda e pede deferimento. Diga glórias a Deus.